Ele venha renovar os sonhos aí que você tem. E você que está namorando, está com a noiva ou noivo, não sei, esse momento é o momento de convidar o Senhor Jesus para o teu noivado, para o teu namoro, que seja um namoro santo, que seja um casamento, um noivado que agrade a Deus. Aleluia, glória a Deus. A paz de Cristo a todos, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor aos irmãos da Facebook, Instagram. Que a paz esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, e eu quero desejar feliz dia dos namorados, a todos os namorados. É importante sempre lembrar que o dia dos namorados, às vezes a gente esquece de falar tão pouquinho dos próprios que é só namorado, né? Você que está namorando, você jovem que está namorando, cumpra os princípios para receber as bênçãos de Deus. Quando a gente cumpre os princípios, espera o tempo do Senhor e não quer fazer do nosso jeito, com a nossa mão, que não vai dar certo com a nossa mão, mas com a mão do Senhor vai dar certo. Então você jovem que está namorando, você é um namoro cristão, um namoro que agrade a Deus, Deus vai abençoar esse namoro cada vez mais. Separe esse tempo do namoro, que é aquele tempo da gente que se fala tanto que ofende o coração, deixa a gente mais nervoso, mas na verdade isso tem que ser um reflexo do que vai ser o noivado, do que vai ser o futuro casamento. Tem crente não namora para namorar, ele namora para noivar e casar. Então eu quero dar parabéns a todos os namorados e minha namorada também, hoje esposa. Minha namorada e esposa, Teresa, que eu sempre digo aos casais, irmãos, eu vou ficar velhinho andando de mão dada com a esposa, não adianta o pessoal criticar, eu vou ficar velhinho beijando na língua da minha esposa no meio da rua, não adianta não, porque casamento do casal tem que ser assim, não importa a idade, porque a verdadeira beleza e formosura não está na aparência. Engana-se quem pensa que está na aparência, tudo conta, irmão, segundo a palavra de Deus. Mas a gente tem que saber que quando Deus prepara alguém para a gente, apresenta, é porque aquilo ali foi fruto de oração. Teresa é fruto de oração da qual eu esperei em Deus. É a mulher perfeita para mim, é a mulher para a minha vida. E eu a amo. E o que for preciso fazer, eu irei fazer para permanecer com o meu casamento, com a minha família, na presença do Senhor. E eu quero desejar a você que também aí, que já está noivo e casado, para voltar a pegar a mão da tua esposa, não importa o lugar, na frente dos filhos, pega na mão, beija a tua esposa quando vai sair de casa, na frente dos filhos. Os filhos ele aprende, às vezes o modo do carinho vendo a gente fazer. Eu sei que futuramente eu vou ver a Rubi como uma boa esposa, o Safir como um bom esposo, meus dois filhos, porque eles vão ver isso em casa. Eu estou feliz Deus, que cada um está escutando, você pai, você mãe, beija a tua esposa na frente do teu filho, abraça, faz carinho, que ele já vai estar fazendo isso automaticamente se você ensinar, não falar, mas se não agir em nome de Jesus. E é complicado cantar assim, para não chorar, é um pouco complicado. Mas a gente vai cantar em nome de Jesus, a gente vai conseguir cantar em nome de Jesus. Porque é muito bom, irmão, porque nesse mundo a gente tem muita aflição, mas pode ter certeza que na presença de Deus a gente fica como Sadraque, Mesaque e Abednego. Era para estar reclamando, a gente não reclama, está na prova, está difícil, a gente dá glória, a gente permanece fiel e vai até as últimas consequências, amando esse Deus que é o único e perfeito e é o nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Adorei. E essa canção é uma canção que me recorda muitas vezes de joelho, pedindo a esposa a Deus, até mesmo comprando eletrodomésticos, enquanto minha irmã, a Thaisa, ela ficava dizendo, você está louco, você não tem que namorar, está comprando micro-ondas, liquidificador, torradeira. Irmão, você que está esperando em Deus, seu namorado, sua futura esposa, vai trazendo à existência as coisas que não existem, viu? Vai colocando em prática, vai se preparando para quando a sua amada chegar, quando o seu futuro esposo, você princesa de Deus, chegar, você está preparado para receber a bênção do Senhor. Celebre a vida e honra
sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei. Um milagre aconteceu, então eu entendi. Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. E será que meu Deus me salva quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Vendo que ao seu lado eu vou estar nas horas mais difíceis. Eu contigo vou chorar, e onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto para sempre te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. E será que o meu Deus me salva quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que o que será que meu Deus me salva quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, e me deu mais do que sonhei. Quantas vezes de joelhos a Que Deus abençoe o casamento, por aleluia, glória a Deus. Irmãos, e para não estender muito horário, glória a Deus, aleluia. Pode ter certeza que Deus, Ele tem um plano. E dentro desse plano tem vários planos. E por muitas situações na minha e na sua vida, às vezes a gente fica achando, é só que eu vou repetir a palavra, achando, que em algum momento, por a gente errar, Deus não vai realizar.
Irmãos, Deus, Ele sabia exatamente, desde o início, quando a gente estava vivendo a nossa mãe, Ele sabia exatamente todas as vezes que nós íamos errar. Ele sabia todas as vezes que a gente ia cair, desviar da igreja, depois voltar. Ele sabia tudo. E nada que a gente faça de bom pode aumentar esse amor, nada que a gente faça de ruim pode diminuir. Simplesmente Ele nos ama, por quem somos dele. Quem somos nele, irmão Tássio? Você e eu somos filhos de Deus. Dá para você entender aí? Quem é pai e mãe está entendendo um pouco, né? Porque você tem filho, você sabe quando você tem que dar uma bronca, porque eu sei a hora que eu tenho que dar uma palmada em Rubinho, eu estou imaginando que vai chegar o tempo de dar uma palmada no meu caçula, que é o Safio, o menino. Então a gente fica com o coração apertado. E a Bíblia fala que Deus também se ira, que Deus também se entristece. E às vezes ele fica com o coração apertado e saber que às vezes a gente pode estar no cantinho chorando, e ali sofrendo por coisas que já passou. Meu amado irmão, o passado já passou e teu futuro nem chegou. Então se apega ao teu presente hoje, porque é no presente hoje que Deus quer que você desfrute a tua vida. É no presente hoje que Deus quer te abençoar. Prepara em nome de Jesus a tua Bíblia em Salmos. Eu vou tentar afastar para cá. Pode preparar aí. A gente vai estar lendo, irmãos, Salmo 81. Está dando para ouvir bem? Irmão, quem está aí no Facebook, na live, por favor, se não está dando para ouvir bem, fala, tá certo? Se não está ouvindo bem, a gente tem que melhorar de alguma forma, baixando um pouco o retorno. Prepara aí, Salmo capítulo 81. A gente vai estar lendo do 10. A gente vai estar lendo do 10 até o 16. Glória a Deus. Aleluia. E no Salmo 81, do versículo 10 ao 16, está escrito assim, amado irmão: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Oh, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateriam os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saindo da rocha. Eu vou repetir mais uma vez, só o primeiro versículo, que diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei. Glória a Deus. E hoje a gente vai falar um pouco, meus amados irmãos, sobre a importância de ouvir. A importância que a gente tem que ter a ciência de saber ouvir. E a gente, dia após dia, a gente aprende a ouvir. Quem você está ouvindo? Será que você ouve muito a fofoca do vizinho? Ou será que você ouve muitos colegas de classe? Quem você está ouvindo? Alguém no YouTube você ouve demais e está pegando muita coisa só dessa pessoa e não da palavra? Quem você está ouvindo? O que é ouvir, irmão Tássio? Ouvir é tudo aquilo que a gente assimila em forma de som ou palavra. Então eu peço que através aqui do Facebook, do Instagram, você venha ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Você venha ter a certeza que Deus ele quer continuar a falar com você. E vai publicando, vai estar abençoando a vida de outra pessoa com essa palavra, porque a verdade tem que ser dita. Todos nós somos pecadores, então eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu sou pecador igual a você, mas Deus ele tem abundância para mim e para você. Então desfrute dessa poderosa e rica palavra de Deus, que transforma o nosso dia a dia e a nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor.
toque do Senhor diariamente. Glória a Deus. E poder desfrutar do amor de Deus no hoje. Logo no início foi falado através das canções sobre amor. Será que você se sente amado? Você sabia que quem não ouve que é amado pode achar que não é amado? Você sabia que quem simplesmente não escuta o eu te amo pode começar a achar que ninguém ama? Qual foi a última vez que você escutou eu te amo de alguém? Pensa um pouco comigo. Vou perguntar mais uma vez. Qual foi a última vez que você escutou o eu te amo? Você, filho, pai, mãe, tio, tia? Qual foi agora a última vez que você disse eu te amo para alguém? Pensa um pouco. Será que a frequência que você está falando também não está sendo uma frequência pequena do que você está recebendo? Será que de tanto a gente não falar, a gente muitas vezes tem a péssima mania, o ser humano, com a nossa natureza pequena e pecaminosa, a gente tem às vezes um pensamento pequeno de esperar o outro fazer aquilo que nós queríamos de receber. Então a gente começar a saber que, segundo a Bíblia, o amor ele não é apenas um sentimento, ele é uma atitude que acarreta esses sentimentos. Então, amor é uma atitude que a gente toma, como tem em 1 Coríntios 13. O amor não crê, não espera, não suporta, ele não arde em ciúmes. Então, para amar, você tem que decidir tomar uma atitude. E a gente viu aqui onde Deus, ele entregou o seu próprio filho uma atitude de amor. Ele não entregou porque a gente merece. Ele entregou porque ele tomou uma decisão. Eu amo cada um deles. E ele entregou o filho dele para morrer por mim e por ti. Você é alguém por quem Cristo morreu. E eu vou orar bem breve agora no nome de Jesus. Querido Deus e Pai amado, na tua presença. Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Pai, obrigado, Senhor, pelo conforto, pela casa que temos para morar. Obrigado pelas vestes. Obrigado pelo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E obrigado pela segurança e saúde e livramento que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Eu apresento essa palavra a cada pessoa que está ouvindo, ainda assim irão ouvir, por eles estarem compartilhando. E vai agora, Senhor, na casa, no celular de cada um, Senhor. Que eles vão sentir a tua forte presença em nome de Jesus. Que eles vão sentir o teu amor em nome de Jesus. Que meu silêncio daqueles que estão escutando sozinho em um lugar, venham poder sentir os teus anjos ao redor. Que venham poder sentir o teu Espírito Santo. Espírito Santo, fica conosco, porque nada somos sem ti. E Espírito Santo, revela a tua palavra ao nosso coração e mente, para que não venhamos pregar para ti, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, quem estamos ouvindo? Vou repetir mais uma vez o primeiro versículo que diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Observe que se até aqui Deus tem me sustentado, vamos agora reler o passado como José releu. Tem gente que releu o passado para reclamar, para murmurar, para guardar mágoa, rancor. Não, irmão. O passado a gente só releu como José, para ver a trajetória linda que Deus vem dando livramento, vem escrevendo e vem nos aproximando dele, para ele mesmo nos preparar para o que ele preparou para nós no futuro, que a gente no presente muitas vezes não conseguimos enxergar. Aleluia. E logo em seguida ele disse: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Eu creio que depois dessa palavra tem pessoas que estavam se segurando. Será que não é emocionalismo em meio à pandemia ou aceitar o Senhor? Irmão, de uma coisa é certa: o Senhor é contigo, e essa palavra ela vai participar de dois mundos, é o teu e é o teu coração. Então vai sentir a presença de Deus em nome de Jesus. E aqui disse que Israel não quis ouvir o Senhor. Quantas vezes nós não queremos ouvir o que Deus está falando? Às vezes a gente quer ouvir profecia, olha só,
Cristo também. Toma decisão depois de 3 dias, depois de oração, para escutar a voz de Deus em nome de Jesus. E observa o que acontece aqui. Deus disse: se nós ouvirmos o Senhor diariamente, se você e eu ouvirmos o Senhor diariamente. E agora vamos trazer para a prática como é que eu ouço o Senhor diariamente. Porque quando a prova vem, irmão, não vai ter ninguém na nossa casa pregando para nós 24 horas, não vai ter louvor que você fica rodando, o mesmo louvor, sempre que eu deixo eu escutar aquele louvor, e começa a virar, parece até aquela van repetição, começa a virar até algo para demais, começa a virar algo repetitivo, e a Bíblia diz que não devemos fazer nossas orações vãs repetições. Então, se toda vez que você fica triste, não fique só naquele louvor, só naquilo que hoje não toca mais, que não toca antes. Sabe por quê? Porque a Deus quer mostrar uma palavra, um louvor diferente, para que nós vamos receber realmente o que é da parte de Deus. Então, queremos ser apenas verdadeiros na presença de Deus. Então, entrega ao Senhor agora a tua verdade. Entrega a tua verdade, irmão. Não, a gente não precisa ficar simplesmente ostentando nenhum sentimento, não. A gente não precisa ficar fingindo estar bem diante de Deus quando a gente não está bem. Então, vamos ser verdadeiros. Sabe qual é a principal oferta que nós podemos entregar na presença do Senhor? É a verdade. E Deus te pergunta: meu filho, você tem ouvido esses dias? Tem ouvido? Quem você está ouvindo? Será que ele está ouvindo televisão demais? Será que ele está ouvindo conversas todas? A Bíblia diz que não andei com conversas todas em cachorrices, diz os apóstolos do Novo Testamento. Será que ouvindo conversas todas em cachorrices vamos sair da depressão? Não, irmão. Fuja do entretenimento. Fuja do entretenimento que simplesmente só rouba o nosso tempo. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Não pense que ele vai simplesmente do nada matar você. Vai não, irmão. Primeiro ele rouba seu tempo com coisas fúteis. Primeiro ele faz um roteiro. Ele não tem esse poder de chegar de uma vez, não. Só com a permissão do Senhor. E eu vou repetir mais uma vez aqui. Ele diz assim: em breve abateria os seus inimigos e viraria a mão contra os seus adversários. Observe, a palavra do Senhor diz: se o meu povo me ouvisse, eu em breve, o Senhor, abateria os seus inimigos e viraria a mão contra os seus adversários. Não sou eu que estou falando para ti, é a palavra de Deus que diz: se você ouvir a voz do Senhor. Tá, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Eu não escuto Deus falar comigo. Irmão, você escuta sim a palavra de Deus fala com você. Quantas vezes fugimos de ler a palavra? Não, eu quero escutar louvor, Estado. Mas é a hora, não é escutar louvor. É a hora que Deus quer te entregar uma palavra. Vai ler a palavra. Mas eu não sei ler, Tato. Irmão, está no tempo de aprender a ler. Tem várias ferramentas hoje aqui, a gente tem os textos nos livros na igreja. O irmão não aprendeu a ler depois que foi cristão, porque mudou na cabeça. Eu vou ler texto no vivo. Então, irmão, você que não sabe ler, chegou o tempo de aprender. Chama o filho, neto para ensinar, porque Deus quer te abençoar. E você que não consegue ler, não enxerga, então você pega a Bíblia online, pode entrar em contato conosco e nós vamos entregar a Bíblia online para você também, em nome de Jesus. Chegou o tempo de a gente ler a palavra. Irmão, porque pode ter certeza, Deus habita em meus louvores, mas quando o louvor vira uma repetição, repete, o mesmo louvor, repete, pode observar, vai ter um tempo que o louvor vai ter que nem tocar mais. Porque quando a Bíblia diz que temos que adorar o Senhor em espírito e verdade, então às vezes uma repetição, de ano passou 5 anos todo mesmo louvor, 10 anos no mesmo louvor. Pode observar, irmãos, se não for verdade aquela adoração, o louvor não vai tocar mais. Chegou o tempo de buscar ler a palavra, escutar louvores sim, mas escuta os louvores não que está na moda apenas, não escuta o louvor da moda, não se encante no gospel, no entretenimento gospel, porque hoje, infelizmente, temos até uma culpa gospel. Tem até simpatia, irmão. Não caia em simpatia, irmão. Vá para a palavra, não vá tomar cabelo com água, vá para a palavra, irmão. Irmão, a palavra não manda isso. Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos para a palavra. A palavra de Deus nos liberta. Aleluia. Vou repetir o finalzinho que disse assim aqui: e viraria minha mão contra os seus adversários. Os que o odeiam ao Senhor te serviriam
Quem tem raiva de você está esperando, sabe o que é? Sabe o que é que tem um atrito na tua vida com você? Sabe o que é que essa pessoa está esperando? Sabe aquela pessoa que nos irrita, às vezes dentro de casa, fora do trabalho? Na verdade, essa pessoa está pedindo, sabe o que é? Socorro, eu não tenho Cristo. Socorro, eu não tenho paz. Socorro, não tenho uma palavra. Aí às vezes a gente vai chegar com aquela carrancuda, ou cristão carrancudo, irmão. Como minha filha canta, carinha empurrada não é coisa de cristão. Carinha empurrada não é coisa de cristão. Não é, irmão. Sorria, porque se você tem Cristo na tua vida, a gente consegue sorrir, como diz em Provérbios 31, sorrir para o futuro, mesmo vendo o presente ser difícil. Ou você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados naquela fornalha chorando? Ou você acha que Paulo e Silas foram libertos daquela prisão, chorando, reclamando, brigando? Não, eles estavam felizes, louvando e adorando ao Senhor, mesmo sofrendo pancadas, mesmo doidozinhos, e eles estavam ali perseverantes. De uma coisa eu lhe garanto, você pode às vezes gostar de muita coisa que é dita, às vezes na palavra, em alguma boa ministração, mas Deus está falando contigo, é com você. Ouça a voz de Deus. Em Apocalipse está escrito, aleluia a Deus, oh glória, aleluia, aleluia. Em Apocalipse 2,7 está escrito, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito